Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um CRCast. Hoje eu e o meu querido sócio Matheus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um CRCast. Não é? Não é aqui. Hoje eu e o meu querido sócio. Opa, um erro técnico aí, pessoal. Não é aqui, eu não entrei. Vamos lá. Vamos começar de novo, então? Vamos começar de novo. Os erros técnicos acontecem, é assim mesmo. Bom, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui hoje, eu e o Matheus, para falar sobre um assunto um pouquinho polêmico, porém que gera muita curiosidade entre os nossos clientes. Então, a gente achou interessante trazer esse assunto para falar sobre a importância e as diferenças, né? Porque é um assunto que gera realmente polêmicas e dúvidas aí. Isso. A ideia do CRCast, né, é a gente abordar os assuntos de obra, de projeto, todos os assuntos que causam aí uma certa dificuldade ou até, né, dúvida para os clientes e tudo mais. Então, nós vamos falar um pouco aqui hoje, pessoal, da parte de fundações, né, na escolha dos tipos de fundações, na parte de impermeabilização, na importância, né, de uma escolha bem feita, como a gente faz para escolher, mas podem ficar tranquilos que a gente não vai entrar num assunto muito técnico, né, Flávia? Não é essa a ideia, né? Como a gente está falando diretamente também para os nossos clientes, a ideia é que seja algo mais popular, né? Sem perder, claro, que a essência do assunto, né? Nós vamos tentar deixar um pouco mais popular e um pouco mais fácil, né? Para que o pessoal possa... o entendimento do público, né? Exatamente. A pessoa não precisa ter um conhecimento técnico para entender o que a gente vai explicar. Essa é a grande ideia, né? Então, o assunto de hoje Bom, já vamos começar agradecendo com o pessoal aqui que está ao vivo no Instagram com a gente, né? Todo o pessoal que participa aí, muito obrigado, viu, gente? Isso é de extrema importância pra gente, né? A participação do pessoal e a presença mesmo, né, das pessoas aí para nos ajudar com esses conteúdos e que a gente dê sequência, né? E aproveitar para lembrar o pessoal que está assistindo a gente no ao vivo e quiser deixar já alguma dúvida, alguma pergunta, né? No decorrer a gente vai comentar sobre alguns assuntos, mas se tiver alguma pergunta específica, de repente no decorrer aqui da nossa conversa, já pode ir colocando ali que no final, se a gente já não tiver comentado, né, no decorrer já da conversa, né, do que a gente propôs aqui para vocês, a gente tira a sua dúvida no final. Volta e tira a dúvida. É isso aí. Bom, hoje eu tô com uma colinha aqui, porque o assunto é um pouquinho complexo, então eu fiz uma colinha para a gente não se perder aqui também e não esquecer, né, de alguns dos pontos principais aí. Então vamos lá. Eu separei alguns tipos aqui principais, né, de fundações, tá? Claro que nós não vamos, como falei agora há pouco, nós não vamos comentar de todos, falar de todos, né, todas as execuções mesmo, porque isso muito extenso, né? Ficaria bem extenso, né? É um assunto bem detalhado, né? Tem muita informação, mas a gente vai falar dos principais, né? E dos que a gente costuma aplicar, né? No tipo de solo que a gente tem aqui, no tipo de construção que a gente tem aqui, né? São construções mais baixas, construções menores um pouco, tá? Então eu separei algumas aqui, né? Mais para o pessoal ter uma breve descrição. A gente seleciona por fundações profundas e fundações superficiais, né? Certo. Dentro dessa separação existem vários formatos, vários modelos, estilos, né? Para cada tipo de fundação profunda e para fundação rasas, né? Ou superficiais, aí como a gente tá comentando, tá? Dentro das fundações profundas existem diversos tamanhos, dimensões, e dentro desses modelos, né, cada obra vai demandar um tipo de fundação diferente. Tá? Sim. Como a gente aqui na região, né, e dentro dos empreendimentos principalmente, trabalha com obras de menor porte, vamos dizer assim, né?
a gente acaba utilizando mais as fundações superficiais, não tão profundas assim quando necessárias, tá? Então, existe um primeiro passo de tudo isso, né? Quando vai definir uma fundação, existe um primeiro passo que é a gente conhecer o tipo de solo e Sim. conhecer as características daquele solo e as características de esforço que ali podem ser aplicados. Né? Até para a gente poder entender ali qual tipo de fundação seria mais indicado para aquele caso. Isso, né? Porque exatamente. cada tipo de construção e tipo de solo vai demandar aí um tipo de fundação diferente. E o tipo da obra, né? Então, isso é bem legal você ter comentado essa parte, porque a escolha do tipo de fundação, claro que ela vai em função do projeto arquitetônico, né? Da distribuição Sim. do projeto e em função do solo, tá? Do solo onde ele vai ser aplicado. Então, a gente tem alguns testes, né? O mais utilizado hoje, vamos dizer até no Brasil ainda, é o teste, o SPT, né? Ele é feito com um tripé, né? É um equipamento... já assim, tem alguns equipamentos bem elaborados hoje, já hidráulicos, que fazem esse mesmo trabalho, mas o pessoal já deve ter visto alguma vez aí, o pessoal, as empresas executando esse tipo de trabalho. É um tripé, ele fica com um peso, né? É tudo normatizado, né? Existe uma norma para isso, tem um peso certo, tem uma altura que esse peso precisa ser colocado, e aí ele tem os amostradores, né? Na ponta dele tem um amostrador, então aquilo em função do número de golpes que esse amostrador recebe para cravar no solo, é que a gente tem uma relação, tá, da resistência desse solo, tá? E do tipo de solo. Então depois vai executando essa perfuração, vamos dizer assim, né? E aí consegue ver qual o tipo de solo, qual a resistência, né? Em função dessas perfurações, tá? E qual a profundidade, no caso ideal, né? Isso é. Então, como a gente disse, para cada obra vai ser necessário, tá? Uma resistência desse solo, né? Então, em função desses testes que a gente faz, é que a gente vai definir a que profundidade a gente tem que apoiar aí uma fundação, Sim. né? Ou se a gente vai realmente conseguir fazer essa fundação que seja um pouco mais superficial ou de repente profunda, tá? Tá. Aí uma dúvida que o pessoal sempre tem eu consigo fazer um projeto de fundações ou um projeto estrutural da minha casa sem fazer essa sondagem de solo? Né? Isso é uma dúvida mesmo. Não dá, tá, gente? Não dá, não tem como. A gente estaria fazendo um cálculo, né? Estaria fazendo um dimensionamento de uma fundação e de uma estrutura sem conhecer as características do solo. Então eu não sei aonde a gente vai apoiar, aonde a gente vai ter resistência para fazer o apoio. Seria um risco, né? Muito grande, né? Assim. Exatamente. Então não existe essa possibilidade, tá? De economizar aí de repente nessa parte. É uma coisa boba, né? E fazer boba e ao mesmo tempo, né? Ela é extremamente necessária para que saia um projeto bem feito, tá? Então, resumindo aí, as fundações elas são as responsáveis, né? Tudo que fica ali embaixo do solo que a gente não consegue ver na casa. E elas são as responsáveis por pegar toda a carga que tem da casa, ou né, que seja a edificação que está sendo feita, e transferir essas cargas para o solo. Então é onde a casa vai ficar apoiada. Né? Sendo assim, onde essa casa vai ficar apoiada, ela é de extrema importância porque vai ser pelo restante da vida útil da casa. Né? Então ela tem que ser muito bem feita, tem que ser bem elaborada para que não fique apresentando problemas. Né? Quais os problemas que isso pode apresentar? Suporte de cargas menores do que, né, que ela está aplicando ali, então isso vai causar trincas,
na casa, isso vai pode levar até a ruptura, né? Que a gente fala, que é derrubar um pedaço da casa, ou derrubar a casa. Isso Sim. ninguém quer que aconteça, tá? Então a gente pode dizer, vamos dizer assim, né, que a questão da fundação, muitas pessoas às vezes ligam muito essa questão de fundação e tudo mais com a engenharia. Mas a gente não pode esquecer que quando o arquiteto ele vai desenvolver esse projeto, ele já tem que se preocupar também com esse tipo de fundação, né? Exatamente. Até levando em consideração o tipo de construção, muitas vezes um sobrado, algo assim que vai ser necessário uma fundação mais elaborada, né? Então, a gente não pode esquecer que toda vez que a gente for desenvolver um projeto, no caso nós arquitetos, a gente tem que pensar nessa questão de fundação também, né? É algo que a gente tem que levar em consideração desde o início do projeto, né? Já tem que ser algo pensado, não é algo que você desenvolve e depois a gente vai ver como fica. Não, é algo que já tem que ser previsto desde o início, né? Existe uma distribuição desses elementos, né? Claro que nós estamos falando aqui, pessoal, de construções com concreto armado, vigas, pilares, sim, né? claro. Tem algumas diferenças aí entre um projeto de alvenaria estrutural, por exemplo. É diferente também a questão de uso com casas em steel frame, sim, construções a sim, seco, sim. Né? Então, é bem diferente, as fundações serão diferentes, né? A gente está falando um pouco mais, né, dentro desse comum que a gente usa, que são as casas em concreto armado, que são vigas, pilares, né, lajes em concreto, e é o que mais a gente tem utilizado por aqui, tá? Então, a importância de realmente o arquiteto já pensar nisso também, pela disposição desses elementos, né? De repente o arquiteto tem até uma briga grande aí, né? Que todo mundo fala e já conhece essa briga, que o engenheiro quer colocar um pilar, o arquiteto não quer que coloque aquele pilar, né? Muitas vezes não é por essa questão, né? De vou colocar aqui só para estética, né? Vou acabar com a estética da casa. Não é isso. Muitas vezes a gente precisa de um outro ponto de apoio, né, para aqueles elementos. Forma, isso. né? Então a gente acaba tendo que tomar algumas decisões. Não só, claro que existem outras maneiras da gente resolver isso, né? Nem sempre é colocar um pilar ali e a gente vai resolver, tá? Mas com o arquiteto também, a arquitetura já pensando nisso também facilita bastante. Tomando esse cuidado, né? E principalmente não é que facilita só pela parte da relação entre arquiteto e engenheiro, né? Facilita também a questão de custo para o cliente, a execução, né? Então tem todas essas questões aí que influenciam muito, né, para o cliente final. Então, e um outro assunto aí que eu acho que engloba nessa questão da fundação também é a importância do projeto estrutural para estar fazendo todos os cálculos dessa fundação, né, para a gente poder trazer algo mais real mesmo para o cliente, né? Não ser algo assim, como você disse, quando você não faz a topografia, a gente acaba tendo que meio que adivinhar, a sondagem. né? A sondagem, isso. Então, quando você faz um projeto já estrutural, toda essa parte da fundação, ela já é dimensionada de acordo com a necessidade daquele projeto. Isso. Então, daí a gente pode ver também a importância desse projeto estrutural, né? Que é algo que antigamente ninguém usava, era só o projeto legal, que a gente fala hoje que é o arquitetônico, mas hoje em dia está sendo primordial para o desenvolvimento de um projeto, né? O pessoal fala muito, assim, a questão de, eu conheço a região aqui, então aqui a gente já sabe que pode fazer, mas cada caso, né, cada edificação vai ser um caso diferente. Cada solo vai ser diferente um do outro. Às vezes, no mesmo solo, quando a gente faz a sondagem, dentro do mesmo terreno, às vezes, a gente tem, na maioria das vezes, né, tem uma diferença de pouco espaço entre uma perfuração e outra. A gente acha uma diferença enorme na característica desse solo e aonde as fundações vão ser apoiadas, né? Então, é aí que existe uma norma, tá, que fala
aonde a gente tem que fazer essas perfurações, né? Em função do tamanho da casa, em função do tamanho do lote. Então tudo isso tem que ser seguido. Porque se a pessoa falar assim, mas eu já construo aqui há tanto tempo e nunca, né? Nunca encontrei água aqui, ou nunca... Então, assim, nós estamos chutando, né? Está sendo feito um trabalho... É um risco, né? É um risco, tá? Então... Não que vá cair, né, por conta disso, não é que uma casa pode, mas às vezes isso gera um custo desnecessário para o cliente, né? Quando encontra alguma coisa inesperada ali, né, nessa fundação, a pessoa vai usar um pouco mais de aço ou vai, né, fazer um outro elemento maior, ou ele vai inventar alguma coisa que pode extrapolar os custos do cliente. Tá. Acaba sendo muito mais caro. Isso, então essa é a importância de um projeto, né, de fundações e estruturais e com a realização da sondagem. Bom, daí eu separei aqui algumas... dentro desses modelos, né, a gente acaba utilizando aqui mais as fundações superficiais, né, combinadas entre elas, né? O que seria o combinadas entre elas? A gente tem, por exemplo, uma sapata corrida, tem as vigas baldrames, né? É bem importante a gente salientar também que muitas vezes o pessoal confunde uma com a outra, tá? A sapata corrida é uma coisa, é um tipo de fundação, e as vigas baldrames, ela tem uma outra, a função pode ser parecida, mas não é a mesma coisa, tá? Elas são dimensionadas diferentes. Como aqui a gente utiliza mais fundações superficiais, devido à qualidade do solo, quando a gente vai lá estudar, né? E principalmente o tamanho das edificações que a gente tem utilizado, a gente acaba que na maioria das vezes consegue simplesmente fazendo estacas, né? Ou as brocas aí que a gente chama, tá? Dentro dessas, né, nesse tipo de fundação, né, com as brocas e estacas, blocos de fundação, né, são elementos um pouco menores do que para grandes cargas, mas por que a gente acaba escolhendo isso também? É muito em função da mão de obra e dos equipamentos disponíveis na região. Tá? Então, fundações muito profundas necessitam de equipamentos um pouco mais elaborados, né? Um tipo de escavação um pouco mais elaborada, com equipamentos maiores, equipamentos mais caros, que dependendo da região não tem disponibilidade. Isso, tá? Então, aqui a gente até tem algumas coisas assim já mais elaboradas, mas para perfurações muito profundas ainda não tem, né? Então a gente tem que tentar trabalhar não só isso, aqui, né? Não só em função do que o solo oferece, mas tem que tentar trabalhar com toda essa logística, né? Do que a região tem para oferecer, senão inviabiliza um projeto, né? Um projeto de fundações mal feito, ele pode inviabilizar mesmo a construção dessa casa. Sim. Né? De repente a fundação vai ficar muito mais caro do que o restante, ou a fundação vai ficar muito mais cara do que o tipo de fundação escolhido por conta disso, dessa logística e tudo mais, né? Então, são vários fatores que fazem a gente definir o tipo de fundação da casa, não só o solo e a edificação. Foi importante você tocar nesse assunto. Me veio uma dúvida que a gente recebe muito aqui no escritório. Eu sei que varia muito de projeto para projeto, mas primeira coisa que as pessoas perguntam pra gente: se eu for fazer um sobrado, fica muito mais cara a minha fundação? O que você responde pro pessoal? É uma pergunta bem comum mesmo. Nossa, muito. No geral, o pessoal pergunta. É claro que a gente vai mudar, não é a mesma fundação, sim, né? Porque claro, as cargas são outras. Mas basicamente o pessoal fala assim, mas é o dobro do custo. Todo mundo acha que é. Não é exatamente o dobro do custo, né? A gente pode fazer, como nós falamos, desde o projeto, a concepção do projeto vai mandar muito nisso também, tá? Se fizermos um sobrado que a gente consiga fazer vários pontos, né, de apoio para a fundação, vários pontos, os pilares onde a gente vai conseguir
distribuir essa carga de um sobrado de uma maneira melhor no solo. E tentando o compatibilizar ideal. as paredes, né? Isso, porque quanto mais paredes a gente tiver fora uma das outras, né, de um pavimento para o outro, a gente vai criar mais elementos para poder suportar aquela carga lá de cima. Então, todas essas cargas, como eu falei lá no começo, a fundação ela tem o papel de pegar todas essas cargas lá da casa e transferir para o solo, tá? Então, se a gente fizer... quanto mais elementos a gente criar, mais a gente vai ter que reforçar essa fundação. Então, basicamente, não é o dobro, né, do que o pessoal mito. acha, é um mito. Tá? Claro que vai ser uma fundação um pouco mais reforçada, mas a gente tenta tomar alguns cuidados que fazem com que essa diferença aí, vamos dizer assim, em torno de 25%, vamos dizer. Tá? Algo bem, tô sendo bem superficial, né? Claro, na conta como aí. eu disse, Claro, não tem como a gente falar exatamente que cada projeto é um projeto, mas é mais para tirar esse mito que o pessoal acha que, não, eu não vou fazer sobrado porque vai ser o dobro do preço. Então não é bem assim, né? Não é. Aumenta, mas não absurdamente, como o pessoal imagina, né? Exatamente. Tá. Daí a gente tem, dentro dessas... como eu disse, aqui a gente utiliza mais esse sistema de estacas, né? Estacas, blocos, tá? E para o sistema de fundação, porque a gente faz essa escolha, a disponibilidade dos equipamentos e mão de obra, tá? Como eu falei, a gente pensa também na segurança de tudo isso, né? Segurança que a gente fala é a execução, essa obra pode impactar nas obras vizinhas, tem como que a gente vai fazer essa execução, né? Então são vários pontos que esse tipo de fundação realmente vai garantir a segurança da estrutura que está em cima, né? Da edificação. Tem que ver o que é viável, né? Isso. O custo, né? Principalmente Sempre. O custo é o que os clientes geralmente vão pegar aí, tá? E tem um ponto também que influencia bastante nessa escolha e que é o cronograma de obra, tá? O cronograma de obra que a gente fala vai envolver essa questão de segurança, vai envolver essa questão de logística, né? Às vezes eu preciso fazer uma obra muito rápida e não adianta eu ficar inventando um tipo de fundação aí que eu não vou achar na região um equipamento para fazer isso, né? Depende muito do período também que a gente vai fazer essa construção, né? Tempo chuvoso, todas essas características, tá? São as que influenciam na escolha do tipo de fundação. Tá. Bom, da parte de fundações, o que mais que você me... Eu acho que só faz um resuminho, então, para o pessoal, principalmente porque teve algumas pessoas que entraram depois, a diferença entre a fundação rasa e a outra, né? Quais são as características que diferencia as duas. Uhum. Eu acho que, só para ficar um pouquinho mais claro, porque eles já entenderam que aqui a nossa região é a mais rasa que a gente acaba utilizando mesmo, porque o solo ele não necessita... mais do que isso aqui na nossa região e por tudo que você acabou explicando, né? Por ser mais viável também. Isso. Mas só para fechar o assunto e a gente poder falar da parte... Uhum. Tá, tem algumas tabelas, algumas coisas assim que até a gente acha na internet ou vê alguma coisa, para quando for uma casa... térrea e o solo for firme, você pode fazer tal tipo de fundação. Para quando for um sobrado, né? Claro que isso vai depender de caso a caso, do tamanho da casa, dessa distribuição que nós falamos dos elementos, mas é para você ter um norte, né? É para o projetista, na verdade, ter um norte. Ressaltando a importância de ter um projeto, né? Um projetista que faça isso, tá? Não adianta a pessoa falar, não, eu quero que seja feito esse tipo de fundação. Não é assim, né? Claro. Tem que ter todo um estudo, tem técnica, tem norma, são vários fatores aí, tá? Que vão fazer essa escolha, que vão fazer a escolha acontecer.
Mas dentro dessas principais características também temos a questão entre profundas e rasas, temos a questão que o pessoal sempre fala, mas não dá para fazer um radier. Tá? É verdade. O radier é assim, ele pode, na maioria das vezes, o pessoal acha que é um radier, ele é curtinho, então ele tem uma altura menor, então a gente vai fazer porque é mais rápido para executar, é mais barato, nem sempre, tá? Porque precisa ser estudado as cargas que tem ali em cima, né? O radier, o radier é um tipo de fundação rasa, né? Uma laje que fica em cima, como se fosse uma laje, tá? Trocando assim, falando mais popular, que fica apoiada diretamente no solo e ela distribui essas cargas com essa laje, tá? Apoiada no solo. Eles podem ser utilizados em solos, ou são mais indicados em solos que tem pouca firmeza, tá? São solos um pouco mais frágeis, vamos dizer assim. Porém, tem que tomar cuidado com as cargas que a gente está aplicando em cima dela, né? Desse mesmo radier. Não tem... Aqui pra gente não vale muito a pena pro tipo de obra que a gente costuma fazer os projetos ou desenvolver, né? O radier ele vai ser um pouco mais indicado para obras, construções a seco, como eu disse, né? As casas em steel frame, de repente até aí uma casa com uma construção com alvenaria estrutural, é um outro tipo, né, de apoio que essa casa vai precisar, tá, no solo. Então o radier nem sempre, como o pessoal acha, ele acaba ficando mais barato ou pode usar em qualquer lugar ou pode fazer. Isso foi interessante você falar, porque é uma coisa que todo mundo pergunta, e por que, por exemplo, nos Estados Unidos usa muito radier? Porque lá é muito steel frame, wood frame, né? São outros tem algumas características bem diferentes, né? Principalmente essa questão do tipo construtivo, mas tem alguns outros também. O radier que eles utilizam mais nos Estados Unidos são alguns radiers protendidos também. Sim. Então ele tem um outro tipo de resistência, um outro tipo de reforço, tá? Tá. A gente tem algumas dúvidas aqui do pessoal, algumas perguntas. Eu acho que para a gente pular para o próximo assunto, vamos responder essas perguntas que já estão aqui. Certinho. Você consegue ver daí pra gente? Consigo. O Arthur perguntou: existe algum tipo de solo que fica inviável construir? Não podemos dizer que a gente nunca mais vai poder construir naquele lugar, né? Ou coisa assim, tá? Tem alguns tipos de solo que eles oferecem resistência baixa ou oferecem, por exemplo, uma camada de vegetação, né, que vai enfraquecer esse solo ou algo nesse sentido. Mas tem alguns métodos que a gente aplica que faz com que esse terreno, esse solo, fique apto a receber algum tipo de construção, tá? Então, basicamente a gente troca aquele solo ou faz um reforço nele, tá? Ou faz uma escavação, né? E aplica essa edificação em outro ponto, mas todos têm que ser forma, isso, né? Todos têm que ser feito uma sondagem, um reconhecimento, né? Para a gente poder tomar a melhor atitude. Então, vamos dizer que não existe um solo que não dá para construir. Tudo dá um jeito. dá para fazer. Bom, a outra pergunta é Adir Abreu. O condomínio tem realizado o SPT dos lotes ou não? Algumas chegam a fornecer prova de carga? Tá, bom, os condomínios geralmente não, tá? Quem fica responsável por fazer esse estudo do solo, geralmente, tá? Pode ter condomínios aí que já fizeram esse estudo e que fornecem isso para o cliente, mas geralmente não. O cliente que fica responsável por fazer, porque
é a escolha dele também do que ele vai construir, né? Se vai ser um sobrado, se vai ser uma casa-terra. Então, normalmente não, tá? Tá. Não é fornecido, não. E a segunda parte da pergunta, desculpe. Ela perguntou se fornece... Alguns chegam a fornecer prova de carga? É bem mais difícil. É bem mais difícil por conta do tamanho das edificações ou o tamanho do que a gente tem encontrado mais aqui, tá? É claro que se der alguma característica de solo muito fraco ou alguma coisa assim, é necessário sim o engenheiro pedir ou, né, quem ficou responsável ali fazer sim a prova de carga, tá? Não é uma prática muito comum para o tamanho das obras que a gente utiliza. Tá. A outra pergunta é: quais são as melhores práticas e recomendações para garantir a durabilidade e a estabilidade das fundações de obras ao longo do tempo? Tá, é do Gabriel. Do Gabriel. Bom, as recomendações para melhor prática, né, como a gente falou, vai ser em função do tipo de obra, em função do solo e tudo mais, né? O que a gente recomenda que vai garantir aí a durabilidade, estabilidade dela é um projeto de fundações bem realizado, com a presença, né, de um estudo de solo, no caso numa sondagem ou qualquer outro tipo aí de teste que a gente faça. E também, ao longo do tempo, esse dimensionamento correto dela, as características dos materiais que a gente vai utilizar nessa fundação também são bem importantes. O concreto que vai ser utilizado, né, ele não pode... ele pode até receber, desculpe, um aditivo impermeabilizante, vai ajudar na absorção de água que ela vai ter. É um elemento que está em contato direto com a terra, né? Sim. Então ele tem algumas características aí nesse dimensionamento e nesse projeto que vão garantir sim a estabilidade, principalmente ao longo do tempo. Tá. A outra pergunta é: quais são os principais fatores que influenciam o custo das fundações de obras e como otimizar esses custos sem comprometer a qualidade e segurança da construção? Ai, custo é duro, hein? Custo é difícil. Complexo. O que mais vai influenciar, ao meu ver, em obras de pequeno e médio porte, né, que a gente atua mais, é a questão do solo mesmo. Tá? Como a gente respondeu em uma das perguntas anteriores, se houver a necessidade de trocar um solo por causa da resistência dele, isso tudo vai elevar o custo, né? Então daí vem a importância de se fazer um projeto, de se fazer uma sondagem e o estudo desse solo, tá? O custo da fundação em si, depois de definida essa fundação, depois que a gente já tem as características dela, né, o porquê daquele tipo de fundação ali naquele local, ele vai sim em função do custo, e aí para voltar atrás, né, fica meio complexo. Tem algumas coisas que às vezes acabam, se a gente tiver mais pontos de apoio, por exemplo, nessas estacas, né, ou brocas, como a gente vem utilizando mais, se a gente tiver mais pontos de apoio para essas estacas, a gente vai precisar, na maioria das vezes, ou na teoria, baixar menos ela. Então a profundidade é que vai mandar na quantidade de concreto, no custo dessa preparação, dessa perfuração e tudo mais. Tá? E então, lembrando também que nesse caso aí, pensando na parte projetual, o projeto ele é importante porque, vamos dizer assim, que ele tem um desnível muito grande nessa topografia. Uhum. Se na hora do desenvolvimento o arquiteto já pensar nos platôs, em como aproveitar melhor aquela topografia, de repente já uma melhora garagem, nos custos dessa fundação também, uma né? garagem no subsolo ou alguma coisa assim, né? Vai mudar significativamente os custos para isso, né? Porque quando a gente fala de simplesmente vamos
fazer um aterro aqui, né? Vamos colocar a casa lá em cima. Mas fazendo um aterro você precisa de um muro de contenção, um muro de arrimo, você vai precisar de outros fatores. Essa terra não é simplesmente colocada lá, né? Ela tem que ter uma compactação, tudo isso vai influenciar nas fundações, sim, tá? Tá. Bom, Tem mais uma. O que pode condenar uma fundação e quando é feita a fundação para uma casa-terra e o cliente resolve fazer um sobrado, tem como reforçar essa fundação que já está pronta? Isso é uma dúvida bem comum, Bem né? comum. Tá, o que pode condenar uma fundação é o mau dimensionamento, né? A falta de projeto aí, de repente, se ela começar depois de um tempo, pode ser até por esse mesmo fato aqui que ela comentou, né? Se o cliente tinha lá uma casa-terra e às vezes ele decidiu ampliar, fez um sobrado em cima, mas não pensou nessa questão das fundações. Além de extremamente perigoso isso, né? Não pode fazer, tá, gente? Isso tem que ser... a gente vê vários vídeos aí no Instagram de muros caindo, casa caindo, e realmente acontece. Geralmente não pode fazer isso, tá? Tem que levar um profissional, tem que avaliar essa estrutura para ver se ela suporta. É claro que a fundação é um pouco mais difícil da gente ver, porque elas estão enterradas e a gente consegue ter uma outra, né? Mas um profissional bem preparado para isso, ele vai conseguir identificar, tá? Essa diferença aí, se pode ou não. No caso, identificou que a fundação não suporta. Foi uma fundação preparada para receber uma casa-terra, mas não tem projeto, não tem nada. Geralmente, a gente consegue fazer um outro projeto com reforço dessa estrutura, tá? Criar algumas outras estruturas que vão fazer aquela existente, junto com a nova, suportar essas cargas de cima, tá? Dá para fazer sim, então. Resumindo, dá para fazer, dá para fazer um sobrado, mas desde que chame um profissional. Reforço caso necessário, isso, né? Desde que chame um profissional e que tudo isso seja estudado e bem avaliado. E bem avaliado, tá? Bom, acho que as perguntas desse assunto acabaram, a gente já pode partir para o próximo. Certo. Bom, a gente está falando principalmente da parte de fundações, né? Então nós decidimos também colocar aqui a importância nessas fundações, a importância da parte de impermeabilização, tá? Principalmente dessas fundações. É claro que tem vários elementos aí que precisam também de uma impermeabilização bem feita, mas a fundação também é muito importante e é primordial que seja feita uma boa impermeabilização. E é o que mais acontece, que a gente vê por aí, é pessoas tendo dor de cabeça com isso, né? Isso. Porque a fundação não foi feita, não foi impermeabilizada da forma correta e acaba trazendo dor de cabeça depois. Né? Isso. Não falando um pouco dessa questão de impermeabilização, de fundações principalmente, hoje temos diversos produtos no mercado, né? Tem vários muita opção, preços, cor, tem de tudo quanto é tipo, tá? Mas nem sempre qualquer produto vai atender essa característica, tá? Tem produtos impermeabilizantes que são específicos para fundação, tem produtos que são impermeabilizantes específicos para piscina, específicos para muros de arrimo, para subsolos. Então tem que ser feita uma análise, né? E tem que usar o produto correto também para isso, né? Um dos mais conhecidos aí é o Neutrol, né? Que o pessoal utiliza bastante, é uma emulsão asfáltica, né? É aquele preto que a gente passa principalmente nas fundações. Esse é um produto excelente para esse tipo de aplicação, tá? O Neutrol, por exemplo, ele não é indicado, não que não seja, mas ele não é indicado ficar em local exposto, ou seja, onde ele vai ele vai receber sol, ele vai receber chuva, a função dele não se aplica, né, nesse caso, tá? Então ele é indicado para as fundações, elementos que vão ficar com terra, né, em contato com a terra e não expostos ao sol principalmente. Então, para aplicar ele tem que ser feita uma regularização
com uma massa, né, nessa fundação. Não é simples assim. Eu comentei um pouquinho atrás que a gente pode utilizar alguns aditivos impermeabilizantes também, tá? Desde esse concreto na fundação vai ajudar bastante, né? Depois o impermeabilizante também ser utilizado nessa massa que vai ser feito o assentamento, aonde vai ser feito essa regularização, essa massa de regularização da fundação, para depois ser feita essa pintura e impermeabilização dela, e aí colocar a terra, né? Fazer os aterros que serão necessários, tá? Mas nada adianta você fazer isso só lá embaixo no que está em contato com a terra e deixar pontos aí de repente que vão ficar recebendo essa água ali em contato o tempo todo com essa fundação ou com as paredes que ali, né, vão subir. Então tem que tomar um cuidado com esse produto impermeabilizante também nessas paredes, né? A gente tem todo um cuidado aí que a gente costuma passar para os clientes e colocar nas obras, aplicar nas obras, tá? Para que não apareçam principalmente esses problemas de infiltração no rodapé ali, né? Que é o que mais tem. É o que mais aparece. Aí às vezes acaba solta o reboco mesmo, né? Esse revestimento da parede, solta a pintura, vira aquele... né? Isso faz mal para a saúde, ele acaba embolorando, então é terrível, tá? Basicamente isso está ligado a um trabalho bem realizado de impermeabilização, principalmente da fundação, tá, e desses primeiros centímetros ou metros aí da parede, tá? Tá. É bem legal, né? Porque normalmente o pessoal não conhece todo o processo, né? Como você disse, algumas pessoas fazem só o básico mesmo, depois acaba tendo algum tipo de problema e não fica sem entender, né? O porquê. Então tem todo um passo a passo, né? Não é só o Neutrol, como a gente comentou, né? Tem todo o processo. Tem um processo, Tem uma pergunta aqui. Vocês trabalham com um nível de embasamento para instalações e impermeabilização? E a pergunta de baixo eu acho que é a mesma, né? A mesma pergunta. Tá. Geralmente, Adir Abreu, é isso? Eu acho que sim. Adir Abreu, obrigado, viu, pela pergunta aí. Vamos lá. Geralmente a gente trabalha sim, tá? Com essa cota aí de embasamento ou com um nivelamento, né? Que a gente chama, cota de nivelamento, tá? Também para facilitar não só na impermeabilização desses elementos, né? A gente também ter ali um espaço onde a gente vai passar todas essas instalações, a tubulação de águas pluviais, a tubulação de esgoto. Então a gente costuma trabalhar assim, tá? Com essas cotas, ou vamos dizer assim, falando em termos mais comuns, né? Sem ser técnico, né? Mas com uma alvenaria ali que vai ter essa facilidade, tá? Bom, daí a gente falou aqui da questão da impermeabilização, tá? Existe, né, nessas paredes, a gente falou um pouco sobre esse efeito, né, da água estar ali na parede, nessa parte do rodapé ali embaixo. É um efeito, chama efeito de capilaridade, né? Então a água que está ali no solo, ela vai ter ela sobe, tá? Vamos falar popularmente, ela sobe mesmo, tá? Geralmente aí até 90 centímetros, 1 metro, não é uma regra isso, não é que ela vai subir até ali, né? Depende muito das cargas. É o mais comum, né? É o mais comum, tá? Dependendo do tipo de solo. Então, se o solo estiver encharcado ali, numa época de bastante chuva, alguma coisa, ele vai acabar depois de um tempo, né? Isso ao longo de um tempo aí, ele vai acabar subindo nessas paredes, tá? E por esse efeito de capilaridade, e vai aparecer essa umidade na parede aí, pelo lado de dentro, pelo lado de fora. Então essa é a importância de fazer, como eu falei, todo esse processo de impermeabilização, não só
na face das paredes. Então, tá? porque é o que eu falei, o que todo mundo acaba fazendo. É, aí depois não isso, resolve e todo mundo fica perdido. Mas é porque não é só isso, mas né? o que aconteceu, né? Então, é bem desse jeito, tá? Tomar um pouco de cuidado, às vezes a gente vê aí bastante alguns projetos, claro que nós não estamos criticando o projeto de ninguém, nem, né? Mas a gente vê bastante casos que, de repente, o gramado que vai ficar do lado de fora da casa, ele encosta diretamente na casa, né? Diretamente nessa parede. Então ali é um ponto que a grama vai ficar molhada, tem água por baixo dela, Facilita, água de chuva, então né? ela vai facilitar, né, que a água fique em contato com essa fundação, tá? O que pode ser feito para não que isso vá resolver totalmente o problema, mas inibe um pouco, fazer uma calçadinha, né? Deixar o solo propriamente dito um pouco afastado dessa parede, tá? É o que a gente costuma aplicar e ajuda bastante. Indica, né? Fazer. Tá? Tomar cuidado também com as impermeabilizações de floreiras, jardins, né? Jardim interno, jardim de inverno, esse tipo de coisa. Às vezes um laguinho ou alguma coisa assim. Tem água, tem que tomar cuidado, tem que ser feita uma impermeabilização muito bem feita, um telhado verde, tem que ser feita uma impermeabilização muito bem feita, tá? Como eu disse lá um pouquinho atrás aqui, os produtos, existe produto específico para cada tipo de uso, né? Não é o mesmo produto aí, como nós falamos do Neutrol, que é usado na fundação, que vai ser utilizado para fazer um jardim. Né? Não é a mesma coisa, tá? Então não é o mesmo também que a gente costuma utilizar para fazer um muro de arrimo, né? Um muro de contenção. Muro de arrimo é de extrema importância que seja feita uma impermeabilização muito bem feita nele, que ele tenha um sistema de drenagem, tá? A gente vê muitos acidentes acontecendo com o muro de arrimo, né? É uma coisa que a água não só por esse fato de aparecer uma umidade ali ou de, né, ficar estragando a pintura ou a estética, né? Ela tem essa característica, ela pode derrubar um muro aí por conta dessa água, né? A sobrecarga que a gente tem em cima de um muro. Então tá aí a importância de fazer uma impermeabilização muito bem feita para que aqueles elementos possam receber as cargas ou o que ele tiver que receber ali. Para ele fazer a função corretamente, né? Isso, exatamente. Falei aqui um pouco falamos da impermeabilização das floreiras, jardins, a importância das drenagens e dos diversos tipos de impermeabilizante e cada uso, né? Então, resumidamente, Flávia, não tão resumidamente assim, mas é um pouco, tá, pessoal, do assunto que a gente separou para hoje, né? É claro que todo esse assunto, ele é bem mais complexo que isso, né? A gente tentou aqui trazer um pouco mais para as preocupações que a gente tem no dia a dia com os clientes, as dúvidas que a gente recebe, né, dos clientes. Então, a gente passou assim, bem rapidamente, bem por cima, não ficar mesmo muito extenso também. Tá? Mas se tiverem alguma dúvida, se tiverem, se ficou alguma coisa, pode mandar pra gente aqui no Instagram, no YouTube, né? Pode mandar pra gente aqui que a gente vai buscar solucionar aí de alguma forma as dúvidas, né, do pessoal. Lembrando também que a gente faz o ao vivo aqui pelo Instagram, mas toda sexta-feira, né, depois na semana que tem o podcast, a gente libera na nossa página do YouTube, na íntegra, né, todo o conteúdo aqui. Então, para quem entrou depois, perdeu o começo, né, comentou com alguém, queria ver, essa gravação do Instagram a gente não deixa aqui, mas na sexta-feira a gente libera no YouTube na íntegra para quem quiser assistir. É um conteúdo bem interessante. Quem perdeu alguma coisa aí, dá tempo de correr atrás depois, né? Isso, assistir com fazer calma. As perguntas lá também. Né? E se quiser mandar pra gente também depois as perguntas no Instagram, a gente faz depois uma gravação, né? Explicando, tirando essas dúvidas. Não tem problema nenhum, tá bom? Até porque o intuito é esse mesmo, né? Gerar dúvidas pra gente poder trazer o conteúdo, explicar para vocês, tirar todas essas dúvidas
no dia a dia mesmo, né? A gente sabe que muita gente não tem conhecimento e ninguém é obrigado a ter, na verdade, né? Principalmente quem não é da área. Então, a gente está aqui exatamente para orientar, para ajudar vocês da forma mais fácil possível, né? Então, qualquer dúvida, não só desse assunto, mas de repente algum outro assunto, né? Que você possa ter na sua construção, traga pra gente, de repente a gente traz até para os próximos aí podcasts, né? Essas dúvidas, que é o que a gente tem feito, né? O que o pessoal mais tem perguntado, mais tem mandado como sugestão, a gente está trazendo aqui, né? Para atender aí o público. Para tentar trazer ao conhecimento das pessoas, né? Que às vezes estão em dúvida se vai construir, mas isso é muito complexo, mas isso, né? Às vezes está exatamente nessa fase, como será que funciona, né? Por que foi escolhido desse jeito, por que a gente, né, tem que fazer. E aí lá no nosso canal do YouTube também, dá uma forcinha pra gente lá, curte, comenta, compartilha. Isso aí. Para que a gente continue trazendo aqui com essa interação, né, de vocês trazendo os conteúdos melhores a cada dia. Com certeza. Tá bom? Pessoal do Instagram que estava no ao vivo, os que participaram com a gente, muito obrigado, tá? Mais uma vez. Vocês... Hoje teve uma interação legal aqui. O pessoal participou, compartilharam. Foi bom assunto, o pessoal legal gostou. Da ideia aí, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite e até a próxima.